Então eu tinha assim uma passagem, claro, dificilmente a gente lembra das pessoas, a gente lembra vagamente o nome dos pastores, pois a gente já passou dos 30, né, irmão? Ainda veio uns Covid por cima e tantas coisas. Depois desse período, a gente já teve aí uma jornada muito grande. A igreja de Costa Rica, irmãos, e a de Figueirão, fomos nós que demos início naquele trabalho, amparado e ancorado pelo pastor Antônio Rodrigues de Camapuã. A gente foi para Costa Rica, eu e um outro jovem chamado Valdemir. A gente conhecia ele por Miro. Ele tocava na banda em Campo Grande. E você conheceu o Mirão, né? Então, e hoje ele é pastor de uma igreja em Cristalina, Goiás. E nós abrimos aquele trabalho, e nesse vai e vem, com o apoio do pastor Antônio Rodrigues de Camapuã, em Camapuã eu conheci uma moça muito linda, a mulher mais bonita desse Brasil e do planeta, e me casei com ela vai fazer agora 46 anos. Aleluia! Tenho 3 filhos homens, uma filha mulher, sou avô de 7 netos e um casal de bisnetos. E a gente aí, irmãos, fazendo a obra de Deus. Logo depois que eu me casei, em 78, passado uns 3 anos, pastor Eliseu Feitosa nos mandou começar a pastorear. E em 82, eu e aquela mocinha linda, fomos embora para a Amazônia fazer a obra de Deus. E nós estamos aí. Eu nunca mais vim em Rio Verde, pastor. Por isso que eu disse da minha alegria, da minha felicidade de poder estar aqui, irmãos. E eu posso, e você pode, e nós podemos dizer: essa porta foi o Deus eterno que abriu, por isso continua aí com um rebanho que vai morar no céu. Aleluia! Irmãos, porque se tem alguém aqui, me permita, eu não conheço vocês, conheço o pastor Rony, mas os irmãos aqui eu não conheço. Se você tem algum outro interesse, claro que nós somos interesseiros, irmão. Pensa num povo interesseiro, é crente. Crente é interesseiro. Crente quer ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor casamento, os filhos mais bonitos, a melhor roupa, e não está errado não. Temos que ser interesseiro, até porque o Senhor disse que nós haveríamos de comer o melhor da terra. Não é tudo, viu, irmãos? O melhor não é tudo. Tem gente que quer ter tudo, mas o melhor não é tudo, né? Só que entre esses interesses, irmãos, eles têm que estar assim em uma linha, como se fosse uma linha de trem. A locomotiva desses interesses tem que ser o principal interesse do cristão: ir morar no céu. Porque senão nada disso terá adiantado, nada disso terá tido valor, porque tudo isso, o carro novo, a casa nova, a roupa legal, tudo, o sábio Salomão diz que é tudo vão, porque vai ficar tudo aí. E eu falo que eu gosto de ter coisas boas assim, sabe por quê, pastor? Porque eu não quero deixar o anticristo falar mal de mim. Quero deixar para o anticristo aí só coisa de primeira. Ele vai falar assim: aquele crente era um cara porreta mesmo. Aleluia. Ele é que não sabe que nós vamos estar num lugar onde ouvido nenhum nunca ouviu, olho nenhum nunca viu, e nem nunca desceu ao coração de ninguém, que são as maravilhas, que será o céu onde iremos morar. Mas aí, irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina, nesse texto que nós lemos, e eu até aprendi que quando se fala a leitura oficial do culto, é a leitura oficial, né? Por que deixar a leitura oficial de lado? Não, irmãos. Então eu quero chamar a atenção de vocês
para aquele moço que foi mencionado aqui nessa leitura. Saulo, o grande Saulo de Tarso, homem poderoso, homem rico, de uma influência muito grande, ele tinha cartas no bolso que dava a ele autoridade de prender, de matar, de maltratar qualquer um que se dissesse e se apresentasse como cristão. E de repente está aquele moço na sua zona de conforto, pastor. Como muitos crentes gostam de estar na zona de conforto, principalmente em culto de ensino. Eu sou meio assim, irmãos, todos os lugares que eu pastorei, agora faz 4 anos que eu estou em Figueirão, mas eu passei 9 anos e meio pastoreando lá na fronteira do Paraguai, no lugar onde as pessoas vão mais rápido encontrar com Jesus. Lá em Coronel Sapucaia é assim, eles matam um dia e deixam outros amarrados para morrer no outro dia. Eu próprio, irmãos, passei por 2 situações, não vou entrar nesses detalhes, mas eu mesmo passei por 2 situações muito críticas, irmãos, de perigo, de perder a vida ali, nesses 9 anos e meio que estive lá. Então, mas o que eu queria dizer, irmãos, que eu sou meio taxado como um pastor chato, como um pastor muito duro. Não, irmãos, não é questão de ser chato ou de ser duro. A questão é de nós lermos a Bíblia, e aonde a Bíblia diz pode, pode. Aonde a Bíblia diz não pode, não pode. Não é o pastor Zeu, não é o pastor Rony que, para agradar A ou B, muda essas situações. E aquele moço estava na zona de conforto e o Senhor se manifesta para ele. Presta bem atenção, irmãos, o próprio Jesus se manifesta para ele e manda ele ir lá orar por Saulo, que estava cego. E ele se vê numa situação, brincadeira, que situação, logo eu. Mas preste atenção, irmãos, presta bem atenção. Aquele moço do texto que nós lemos, ele era um moço trabalhador. Ah, mas eu não posso deixar meu trabalho, pastor. O senhor quer me consagrar a diácono, mas e aí, como que fica a minha vida? Qual é a vida que você quer? Essa vida que daqui a alguns anos vai passar e você vai para a sepultura, e até os seus entes queridos daqui um dia já não vão estar muito nem lembrando de você, ou aquela vida eterna, aquela que Jesus disse assim, vida com abundância, vida que não tem fim. Veja bem, irmãos, o Senhor não está preocupado com os desocupados. Ele se preocupa com aquelas pessoas e vai em busca daqueles que têm ocupação, porque são pessoas que pensam no sustento, são pessoas que pensam no ter, no adquirir. E Deus não nos salvou para enquanto estivermos aqui. Eu costumo falar, pastor, sermos aquecedores de poltrona. Não, irmãos, Jesus nos chamou e disse assim, vinde a mim o cansado e oprimido, e eu te aliviarei. Aleluia. Ele te aliviou, ele te deu gozo, ele te deu paz. Espera aí, ele não terminou ainda. Aí ele continua dizendo, então agora vá a todo mundo e pregue o meu evangelho a toda criatura. Aleluia. Eliseu estava lá trabalhando. Presta bem atenção, irmãos. Eu não sei se tem algum lavrador aqui, mas nem precisa, para se entender, irmãos, a lógica, a metodologia de uma lavoura. Se ara a terra,
aduba a terra, lança a semente, espera o papai do céu mandar a chuva. Tem alguns que falam negócio de irrigação, mas a lógica é você arar a terra, preparar a terra, lançar a semente, esperar o papai do céu mandar a chuva, e depois que a planta crescer e começar a gerar os frutos, tomar o cuidado contra as pragas, contra as pestes, cuidar, colher, para depois usufruir daquele trabalho. E Eliseu estava exatamente, pastor Rony, na primeira etapa. Ele estava arando a terra, irmãos. Eu não sei, a Bíblia não diz o que Eliseu ia plantar, não faço a menor ideia. Com certeza não era espinho, com certeza não era erva daninha, com certeza não, ele estava plantando alguma coisa para trazer recurso, sustento, subsistência para a sua família. E enquanto ele está arando, veja bem, ele não estava jogando semente, ele estava arando. E sem mais nem menos vem o profeta Elias, o grande homem de Deus, usado por Deus, direcionado por Deus, e chama Eliseu para a majestosa obra profética, para a majestosa obra de Deus. Aleluia! Vai analisando aí, irmãos, futuros obreiros, futuras obreiras, jovens que amanhã serão missionários, e jovens que amanhã serão pastores, missionárias, dirigentes do círculo de oração, líderes da Umademate. Vai analisando. O homem passou, mas e agora? Eu nem acabei de arar minha terra. É mais ou menos assim, irmãos, como aquele, assim, eu tenho que acabar minha faculdade. Ah, mas o meu emprego é longe. Ah, eu estou fazendo um curso. Ah, peraí, é você mesmo que Deus quer, aleluia. Porque o meu tempo, o seu tempo, somos nós que ajeitamos, que programamos para dar o tempo necessário para as coisas de Deus, aleluia. E Eliseu faz uma coisa fantástica. Ele vai se despedir. E eu aprendo com essa despedida de Eliseu, do pai e da mãe, aquilo que alguns até de forma errônea interpretam. Vocês já leram, com certeza, o pastor já falou, alguém já pregou essa mensagem. Quando Jesus diz assim: aquele que amar pai ou mãe, filho ou filha, irmão ou irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Presta atenção, alguns dizem, não, mas aí Jesus está apelando. Como que Jesus manda eu deixar de amar meu pai? Não, ele não está mandando você deixar de amar seu pai. Ele não está mandando você deixar de amar os seus entes queridos. Ele só quer que você ame ele mais, que ele seja a primícia, que ele seja o ápice da sua atenção, do seu amor, da sua dedicação, aleluia. Ah, mas hoje eu não vou na igreja porque chegou minha comadre em casa. Ah, um primo que fazia não sei quantos anos que eu não via. Ei, presta bem atenção. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo lá no deserto, Deus estava com a nação. De dia, como uma coluna, como uma nuvem, que fazia sombra para amenizar o calor do deserto. À noite, como uma coluna de fogo para aquecer, porque o deserto é muito quente no dia, mas à noite é muito frio. Para espantar os animais peçonhentos, para dar ali uma segurança para a nação. Deus estava no deserto com a nação, mas tinha uma coisa, estava faltando algo. Irmãos,
Sabe o que Jesus fala? Veja bem, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Você tem uma casa, não tem, irmão? Quem que mora na sua casa? Você, não é? E na casa do pai, quem que mora? É ele. Presta bem atenção, quando Deus mandou construir o tabernáculo nada mais era, irmãos, do que a congregação. A igreja, as 4 paredes, era de lona, mas não importa, porque Deus falou assim: eu estou com vocês, mas quero vocês comigo na minha casa. Aleluia. Indo por essa lógica, irmãos, presta bem atenção. Agora Deus manda Elias chamar Eliseu. Tinha família, pai, mãe. Eliseu não pensou 2 vezes, ele só disse para o profeta: deixa eu ir me despedir. Ele não foi lá abandonar os pais, ele não foi desprezar os pais, ele foi se despedir. E a outra coisa fantástica que ele faz, o que muitos não têm coragem de fazer. Aí vocês vão dizer: ah, pastor, mas o senhor trabalha. Eu comecei a pastorear no ano de 1982. Nós estamos em 2024, faz 42 anos. Eu estou trabalhando em Coxinha, de Coxinha a Figueirão dá 180 quilômetros. Lá nós só temos culto sábado e domingo. Hoje lá está acontecendo a escola bíblica, tem os professores lá. O ano passado eu fiz a reforma de uma escola e não perdi um culto lá na minha igreja. A vida inteira eu trabalhei. Uma prática que eu faço a vida inteira, pastor Rony, trabalhando. Não estou dizendo que os pastores têm que trabalhar, não. Isso é uma coisa particular minha. A vida inteira trabalhei na área de construção civil. E sem deixar de fazer, de cumprir o chamado, o ministério, aquilo que Deus requer de mim que eu faça como pastor. Então agora, eu quero dizer da outra coisa fantástica que Eliseu fez. Ele estava arando a terra, não era com a mão, pastor, ele não estava cavucando com a mão não, pastor Rony. Ele estava usando uma ferramenta e a força que fazia essa ferramenta trabalhar, o arado e os boi que puxavam o arado. Quantos de nós? Eu fui consagrado, pastor, a presbítero, mas olha, a coisa está meio complicada, eu vou ter que voltar, vai ficar meio assim, porque eu vou ter que, o meu trabalho, a minha coisa, pai, tá, não dá não. O senhor pôs eu para dirigir a congregação, até queria. Ei, mas peraí, por que você não taca fogo no seu arado como Eliseu fez? De certo era uma madeira boa, porque deu bastante brasa. Aí ele aproveitou, matou os boi, fez um churrasco, deu uma festa. E eu quero acreditar que ele disse: agora sim, agora eu vou trabalhar para o melhor patrão. E agora eu vou trabalhar para aquele que cuida, aquele que supre a necessidade, aquele que não vai me deixar no vermelho. Aleluia. Ele dizendo isso, parece que eu me vejo assim no lugar dele, dizendo assim: eu não quero ter o arado guardado, eu não quero ter o boi no pasto, para eu não me sentir tentado a voltar atrás, abandonando o ministério, a obra que Deus colocou nas minhas mãos. Aleluia. E assim Eliseu fez o churrasco, queimou o arado, fez o churrasco com os bois, despediu da família. E o último versículo que nós lemos, o que diz? E foi ser profeta. Não é isso? Amém, igreja? Ele foi ser profeta, não é isso? Quem concorda comigo, diga amém. Foi não, irmãos. O profeta era Elias. Hã?
Não foi ser profeta, não, irmão. O profeta ainda era Elias. O pastor da igreja aqui ainda é o Rony. Vocês lembram? Como que era o nome do pastor que faleceu? Cícero. Tem muitos aqui, não tem Cícero. Quem lembra do pastor Cícero aí, meu amigo também, né? Então, o senhor já congregava aqui, né? Quando o pastor Cícero era o pastor aqui, o pastor Rony já era o pastor da igreja? Não, né? Então, cada um na sua vez, cada um na sua hora. Eliseu, a Bíblia diz que ele foi seguir o profeta e o servia. O homem de Deus, irmão, tinha uma capa velha. Vocês estão pensando, hoje, irmãos, a gente anda de Corolla. Hoje a gente tem forno de micro-ondas. Hoje a gente tem freezer, geladeira, internet, celulares. É uma facilidade. Não é assim? Como que é? Mercado Livre. Você precisa, 2 dias depois está ali, aquela coisa maravilhosa. Eu preciso ir na fazenda. Mas meu carrinho baixo não vai. Então eu vou na caminhonete. E mais ou menos por aí. Naquele tempo, irmãos, era um saco nas costas, com umas panelas velhas, com uns panos velhos. Quando eu fiz a obra de Deus aqui, nós abrimos Costa Rica, eu e o Mirão, nós dormíamos em mangueiro de boi. Nós dormíamos em mangueiro de boi. Eu vou contar aqui um fato que ocorreu. Não é porque eu vou falar de mim, irmãos, isso aí, pastor Eliseu Feitosa. Não sei se alguém aqui chegou a conhecê-lo pessoalmente, como eu e o pastor Cícero tivemos prazer, alegria, o privilégio de conhecê-lo. Pastor Eliseu Feitosa saía numa rural. Quantas vezes ele pousou no meio da noite, no meio das estradas, com aquela rural atolada, em areia, em barro, com pneu furado. Quantas vezes, irmão, quando eu fiz, fomos iniciar a obra ali, e Eliseu falava assim: deixa que eu vou matar uma lebre, deixa que eu vou matar um passarinho. Arrumava umas pedras, colocava fogo, assava, oferecia. Nós precisamos de companheiros, nós precisamos de pessoas para estar do nosso lado, nos apoiando, nos incentivando. O sábio Salomão disse que um barbante sozinho arrebenta fácil, mas se a dobra for em duas, é mais difícil de arrebentar. Quando você estiver sempre do lado do seu pastor, do seu líder, saiba que a vitória será alcançada com mais facilidade, mais ligeiro. Aleluia. Eliseu falou: mas o senhor não vai sozinho de jeito nenhum. E foram para Betel. Vocês conhecem a história, irmãos? De Gilgal a Betel, de Betel para Jericó. Fica aqui. Não fico. Eu não fico. Aí tinha um outro detalhe nisso aí, irmãos. Eu conheço, o pastor Rony conhece um obreiro lá em Campo Grande, chamado Nagata. Delegado titular de roubos e furtos, de Campo Grande. Um japonês. Obreiro do nosso ministério. Escute isso. Pastor
Eliel consagrou ele há anos atrás a diácono, delegado de polícia civil. E aí você chega lá nas reuniões de obreiro, ele está carregando banco, cadeira, ele está servindo água, ele está distribuindo envelope e tal. Aí, passado um tempo, o pastor consagrou ele a presbítero. E nós temos o costume lá, irmãos, de ajudar na hora da consagração. Eu, o pastor Marcos Rosa, a gente ajudar, impor as mãos sobre os obreiros que estão sendo consagrados. Quando ele foi consagrado ao diaconato, a gente estava lá. Eu fui um dos que, vários colocam as mãos sobre a cabeça dos obreiros, mas eu fui um que coloquei a mão na cabeça dele. Quando ele foi consagrado ao presbitério, e eu orei por ele, quando ele levantou, a gente estava por ali, aí, presbitério, agora o senhor vai estar ocupando esse lugar aqui. Ele nunca sentou no púlpito. O senhor já viu ele no púlpito? Nunca. Aí era um presbítero, limpando o chão, carregando cadeira, distribuindo envelope, recepcionando o povo, atendendo. Passou um tempo, o ministério consagrou ele evangelista. Sabe onde que ele está agora fazendo evangelismo? Em lugar nenhum, ele continua lá. É um evangelista diácono. Um evangelista diácono. Você quer ser pastor? Essa é a sua chamada? Aleluia! Então, seja um pastor diácono, seja um pastor que sirva, seja um pastor que limpe o chão, porque, presta bem atenção, irmãos, na carta de Paulo aos Efésios fala que ele mesmo, falando de Jesus, ele dá uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores. Mas na Bíblia, eu nunca vi, pastor Rony, um texto que fala da consagração de um pastor, não, o senhor viu? Não. A Bíblia mostra a separação mesmo, efetivamente, de consagração de quê? De diáconos. Aqueles 6 lá de Atos dos Apóstolos. Por quê, irmãos? Porque é a base, é o trabalho, é a base do servo, é a base do garçom, é a base daquele que cuida da noiva do Cordeiro, aleluia. E Eliseu agora sabia que tinha alguma coisa para acontecer na vida dele. Não quero entrar nesses méritos, e chega o momento de Jericó até o Jordão. Não conta na Bíblia que Eliseu tenha visto algum outro milagre, como aquele quando Elias toca no Jordão e a água se abre. Eu quero acreditar que ele fica maravilhado e fala: isso é ser profeta de Deus, isso é exercer o ministério de Deus. Ele atravessa para o outro lado com Elias, a água se fecha, o rio volta a percorrer o seu leito. Quando chega do outro lado, irmãos, eles já tinham conversado, já tinham falado a respeito daquilo, e Elias tinha dito para Eliseu: o que você quer? Porque é mais ou menos isso, pastor Rony. Eu não posso olhar para uma pessoa e falar: não, eu quero consagrar esse camarada a presbítero, sem que ele tenha demonstrado aptidões, chamada, ser de uma atuação no cargo do presbitério que dê a ele condições dele. Não, esse camarada vai ser um bom presbítero. Claro que nós ensinamos, orientamos, damos todos os recursos, mas tem pessoas que não, você pode ensinar, você pode falar, você pode, não vai, não é verdade? Então Elias pergunta:
para Eliseu. Eliseu não tinha outros obreiros como referência. Ele era servo só de Elias. Ele fala assim: eu só quero porção dobrada do Espírito que há em ti. Aleluia. Graças a Deus. Né? Singelo pedido de Eliseu. Escuta isso, irmãos. Eliseu queria simplesmente continuar fazendo a obra. E ele sabia, certamente no transcorrer daquele período com Elias, Elias deve ter dito para ele das lutas, das fugas, dos perigos, por causa de Acabe, por causa de Jezabel, lá com os profetas de Baal e tantas situações. E eu quero acreditar que Eliseu deve ter pensado: não foi muito fácil não, agora se tiver uma porção dobrada desse poder, aí vai ser um pouquinho mais fácil. Irmãos, presta bem atenção. E eu não vou falar de dízimo aqui não, mas o Deus que derrama bênçãos tal na vida do dizimista que é fiel, e ele mesmo diz assim: você não vai ter nem onde pôr tanta bênção que eu vou derramar sobre a sua vida, se você for fiel. Aleluia. Assim é a bênção para aquele obreiro que se dedica na obra. Sabe por quê, irmãos? Porque todo objetivo nosso é morar no céu. Não foi isso que eu falei? O querer nosso, o interesse nosso é morar no céu. Mas na obra de Deus, irmãos, eu sei que aqui tem lideranças, obreiros, mas a obra de Deus, irmãos, não tem nenhuma vantagem se não houver salvação de almas. É essa a chamada do Senhor. O aperfeiçoamento da noiva do Cordeiro significa ajuntar vidas, ganhar vidas, trazer vidas para morar no céu conosco. Aleluia. Não é outro objetivo, senão Jesus não diria: quando esse evangelho do reino for pregado a toda criatura, então virá o fim. Então o objetivo é esse, irmãos: ganhar almas para o reino de Deus. E para isso, irmãos, você não tem que ser um qualquer. Você tem que entender que você tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Juiz dos Juízes, o Rei eterno, o Senhor forte e poderoso nas batalhas, que quer te capacitar, aleluia, com muita capacidade para você ganhar almas para o reino dele, aleluia. Foi por isso que Eliseu falou: eu quero é porção dobrada. Eu sei que o Senhor fez bastante, mas se eu puder, eu quero fazer mais. E ele não estava pensando em lucro, porque o arado ele tinha queimado, o boi ele tinha assado. Ele estava pensando na lavoura do céu. Ele estava pensando na lavoura de Deus. Elias falou para ele: tá bom. Então, se você vê a hora que eu for tomado, não depende de mim, depende de você. Irmãos, o pastor falava com obreiros que vão ser consagrados a presbítero. Você ser um bom presbítero, depende do pastor Rony não, depende de você. Você ser um bom diácono, não depende nem a teologia só dá um suporte, mas depende de nós, porque para ser um bom obreiro precisa ter sabedoria, e não existe escola, não existe faculdade, não existe universidade que tenha essa matéria. Hoje eu vou para a aula de sabedoria. Você já viu falar isso? Não tem. A Bíblia diz: você quer sabedoria? Peça a Deus, aleluia. Vá para o pó, vai para o joelho, vai buscar, aleluia. Busque o seu pastor, busque a sua liderança, orientação, mas vai para o pó e diga: Senhor, eu quero que o Senhor me capacite, aleluia. Então dependia agora só de quem? Só de Eliseu, só dele, pastor.
Elias tinha feito a parte dele. Eu acho que toda a aula que precisava dar para Eliseu, Elias já tinha dado. Todo exemplo que precisava dar para aquele obreiro, Elias já tinha dado. E agora Elias falou: ó, está chegando a hora, camarada, ou você pega, ou pega. Ele falou: então não sai de perto de ti, mas como é que deu? Nem que a vaca tussa, né? Eu não sai de perto. Pastor, não, o senhor está indo lá expulsar o demônio, eu vou na frente. Se o demônio vir para aquele negócio de bater no senhor, eu entro na frente. Ah, mas o cara lá disse que é bravo. Se ele vir lá com braveza, lá, deixa comigo que eu encaro, brabo. Ah, mas ele vai bater, não tem problema, eu apanho, mas o senhor não vai apanhar. Irmãos, honre seu líder, esteja do lado dele, use ele como espelho. Ah, mas ele errou. Pastor Rony, o senhor errou, pastor Rony, mas ainda assim eu vou estar do seu lado, porque eu sei que o Senhor vai consertar esse erro. O Senhor é homem de Deus, conta comigo que eu sou seu parceiro. Irmãos, senão a coisa não vai. Aí, vocês conhecem a história. O que acontece? Deus resolve levar aquele homem chato, durão, briguento, mas um homem que falava assim: conforme eu estou falando, Deus vai fazer. Irmãos, pastor Rony, olha aqui, e eu não estou aqui dizendo para vocês, irmão, não estou querendo ensinar a igreja do pastor Rony, não, e nem sei dessas coisas que acontecem. Faz mais de 45 anos que eu não venho aqui, e a gente fazendo coisa, né? Aí o pastor Rony vem aqui e fala assim: irmão, eu quero fazer um negócio, seguinte, eu quero que todos esses homens que estão aqui passam para cá, essas mulheres, tudo passa para cá. Aí vem esse pastor Rony, questiona não, levanta ligeirinho, os homens passam para cá, as mulheres levantam ligeirinho. Por quê, pastor? Porque eu quis fazer isso. Pronto. Ei, irmãos, eu costumo dizer assim, esses tempos chegaram em mim lá, eu fui em Campo Grande, tive lá um dia lá com o pastor Eliel e com o pastor Felipe, né? Aí eu cheguei lá na igreja, conversando com os irmãos, com os obreiros, falei: o pastor Felipe conversou comigo lá, falando negócio de transferência, não sei o quê. Ah, mas o senhor vai sair daqui? Eu falei: um dia eu vou. Mas Deus já falou com o senhor? Eu falei: nem vai falar. Nem vai falar. Vocês acham que Deus vai falar com o pastor Rony que ele vai sair daqui tal dia, ou tal ano, ou tal hora? Vai não, irmão. Ué, mas ele não é homem de Deus? É. Mas o pastor Rony tem um líder. E aquele líder lá é que administra as nossas vidas no campo. E é homem de Deus. Deus não atropela e nem faz bagunça nas coisas, não. Deus faz as coisas certas, do jeitinho que Jesus fez quando os curou aqueles leprosos. Leproso era leproso porque adquiria essa doença, essa enfermidade naquele tempo, vivia isolado da sociedade, da família, ia para o Vale dos Leprosos. Quem mandava o leproso para o Vale dos Leprosos era o sacerdote. Isso dizia a lei, o sacerdote determinava que o cara estava leproso e isolava ele. Se por algum motivo aquela pessoa ficasse curada, acabou a lepra. Ele tinha que voltar no sacerdote, e o sacerdote tinha que comprovar. Se o sacerdote falasse: não, você não está curado, ele tinha que voltar para o vale do leproso, mesmo que tivesse curado. Era o sacerdote que dava a última palavra. Aí Jesus curou aqueles 10 leprosos. Vocês lembram, né? Tinha até um samaritano lá no meio, feio, nem eu assim. Aí eles podiam muito bem, pastor Rony, falar: bem, agora eu vou voltar para minha família, eu vou... O que Jesus falou para ele? Vai lá e se apresente para o sacerdote. Jesus podia falar: não, pode ir para a sua casa, você está curado. E estava mesmo. Então
Deus não atravessa. Deus colocou um líder aqui nessa igreja, e o que depender de situações, de mudança, de agir, pescando, lavando essa capa suja, velho, aí, carregando a mochila. Não. Se Elias tivesse que ficar mais 10 anos, Eliseu ia continuar mais 10 anos servindo Elias. Mas Deus resolveu levar Elias. Chegou a hora. Aí, a Bíblia fala que desceu uma carruagem. Desceu aí. Ela veio do céu. Aquela coisa mais linda. Presta atenção, tem gente que fala assim, foi uma visão, uma carruagem espiritual. Não era não. Porque Elias era carne, osso e pelanca. A Bíblia não diz que Elias foi transformado em espírito. Não. Elias era carne, osso e pelanca. Então, para levantar carne, osso e pelanca, precisa ser uma coisa material. Desceu aquela carruagem. Elias entrou dentro dela. E a Bíblia diz que um redemoinho. Mas se você for avaliar, irmãos, a gente vê aí no campo, assim, principalmente em roça, assim, acontece aqueles redemoinhos assim, né? Levanta aquele poeirão, levanta folha, papel, não é assim? Aquele. Mas vocês já assistiram algum filme aqui? Eu falo filme porque aqui no Brasil não tem esses furacões, esses tornados que levanta até carro, não tem? Eu sei que vocês já assistiram. E quando é furacão mesmo, aqueles tornados, aquelas coisas poderosas, levanta até veículo, animal grande, aquela coisa. Então, para levantar aquela carruagem onde estava agora, ela já estava mais pesada. Não sei se Elias era assim, que nem o pastor Rony, meio gordinho, assim, magro, né? Mas a carruagem estava um pouquinho mais pesada. Então, aquele redemoinho, que a Bíblia chama de redemoinho, eu quero acreditar que foi um tornado que veio ali e começou a rodear assim, ó, e a carruagem foi subindo e Eliseu, e a cadeia, foi. Aí, aquela ventania toda, de repente ele viu, caiu a capa. Podia ter caído, irmãos, o cabresto daquele cavalo, porque quando a Bíblia fala que era uma carruagem de fogo, é porque era tudo de ouro, era tudo coisa preciosa, porque tinha vindo do céu. Não era esses ourinhos igual nossas alianças, não. Ouro 18, não, esses ourinhos mais misturados com cobre, com alumínio, não era coisa do céu. Podia ter caído lá um estrivo lá do cavalo, pastor. Pô, rapaz, ia dar um tapa na miséria daquele moço ali que já não tinha mais os bois, já não tinha mais os arados, estava só servindo. Caiu só a capa velha. Mas só caiu a capa velha. De repente você queria um lugar aqui no púlpito, mas o pastor te põe lá na porta. Não é isso que eu queria. Trabalhei tanto, fiz um curso de teologia e pai, na porta. Ô capa velha que não vai nada. Mas irmãos, louvado seja Deus, que eu sei, quero acreditar que aqui só tem pessoas que têm uma visão de coisas grandes, vinda de Deus, aleluia, seja lá na porta, seja lá fora, seja lá limpando o banheiro, seja arrumando as cadeiras, seja
Não importa, irmãos, ou aqui no altar, na banda, na liderança, no círculo de oração, lá no som, pessoas que têm visão das coisas de Deus, aleluia. Eu não sei, irmão, meu paletó não é muito novinho não, mas eu nem sei se eu pegaria, cara. Você pegaria a capa? Hã? Mas não sobrou mais nada, só sobrou a capa. Quem que pegaria a capa aí? Dá um sinal assim para mim. Levanta a mão aí, quem pegaria a capa. Vocês não pegariam, não? Eu pegaria, irmão. Não tem mais nada para pegar, ué. Não tinha mais nada. Ah, não, mas esse cargo eu não quero, não. Não quer, ué. Não é? Não quer. Aí, eu só queria lembrar para você que Jesus um dia, ele falou assim, não, deixa eu lavar os seus pés. É eu que vou lavar o pé de vocês. Jesus. Aí, a capa. Aí caiu a capa e Eliseu, não sobrou mais nada, deixa eu pegar essa capa, ué. Né? Eu quero acreditar, pastor, que Eliseu viu quando Elias bateu no Jordão com aquela capa, o Jordão abriu, né? E ele agora estava onde? Ele estava do outro lado do Jordão, ele precisava voltar, né? Ele precisava voltar. Então vou pegar a capa, tem alguma coisa nessa capa. Eu pedi porção dobrada de poder, mas só caiu a capa velha. Deixa eu pegar a capa. E aí eu quero encerrar aqui, irmãos, dizer para vocês, o pastor Rony me permitiu, eu quero tirar esse paletó para frente, mano. Vamos tirar? Vou tirar o paletó aqui, irmão. Tirar o paletó. Quente? Não, pode deixar aqui um pouquinho, irmão. Eu quero que vocês só fazer um negócio assim. Caiu a capa. Caiu a capa de Elias. Mas depois vocês podem cobrar a capa de Elias. Quem é ele? Que ainda não é obreiro, mas tem vontade de ser obreiro, dá um sinal assim. Quem não é e tem vontade de ser obreiro? Ou só tem obreiro aqui, pastor? Lá, tem. Aqui desses jovens aqui. Você que é esse moço. Você pode fazer um favor para mim pegar a capa? Mas espera um pouquinho. Aquele desafio. Eliseu precisava pegar a capa. E eu quero acreditar que aquele redemoinho assim, fez um buraco no chão, porque ele faz, ficar rodando ali assim, o movimento ficou ali, o buraco, e a capa caiu do lado dentro do buraco. Queria que presta bem atenção nisso. Pega essa capa para mim sem se dobrar, que eu quero ver, sem se curvar. Tem jeito de pegar essa capa com as mãos sem se curvar, sem se abaixar? Tem jeito? Não tem. Você quer ser obreiro? A capa velha está lá no fundo, lá no pó. Primeiro você tem que ir lá no pó. É lá onde está aquela capa velha, lá no fundo do buraco, lá no pó, está a bênção que vai fazer a diferença na sua vida. Não é de queixo erguido, não é pisando alto, não. Eu falo muito bem, falo 2 idiomas, falo 3 idiomas. Irmãos, eu tenho 2 faculdades, irmãos. Eu sou formado em teologia e filhos e filhas, né? Tem um monte, né? Ah, mas eu sou um bambam. Irmãos, eu aceitei Jesus, irmãos, presta atenção. No dia 20 de novembro do ano de 1966, comecei a pastorear, irmão, no mês de maio do ano de 1982. Antes disso eu já era líder de mocidade, professor de escola dominical e fazia obra missionária, abrindo igreja. Mas tem uma coisa, pastor Rony, se eu não estiver no pó, Jesus vem e não interessa nada do que eu tenha feito, eu não vou subir, aleluia, porque o obreiro, o servo de Deus, só vai morar com o Senhor se viver prostrado aos pés daquele que deu a sua vida para nos salvar. Você quer a bênção? Vai para o pó. Quer ver como que tem que fazer para pegar? Pega aí, irmão.
tem que se curvar, tem que se abaixar, tem que ir lá embaixo. E Elias então, obrigado meu jovem, você vai ser um bom obreiro. Elias pega aquela capa, se levanta do pó, cheio de convicção. Eu pedi, eu servi, eu fui, eu vim, eu vi ele subindo. Agora, onde está o Deus de Elias? E o Jordão se abriu para ele passar, aleluia. Graças a O Deus. Jordão vai se abrir para você passar. Os obstáculos vão sair da sua frente, as setas do inimigo serão rebatidas, as armadilhas serão desfeitas, aleluia. Aleluia. Todas as obras do inferno cairão por terra, se você for um obreiro de cara no pó, de oração, de submissão, de serviço ao Mestre Jesus, aleluia. Aleluia. Eliseu tinha pedido o quê? Porção dobrada. Isso vocês estão cansados de saber, mas eu vou repetir, né? Você lê a Bíblia, você vai descobrir que Elias realizou grandes 7 feitos, 7 milagres. Elias realizou 7 grandes milagres que tem registrado na Bíblia. Pode ter feito mais, mas que está registrado são 7. Aí Eliseu realizou só 13. Ele queria a porção dobrada, mas realizou só 13. Para ser dobrado tinha que ser 14, não tinha? 7, o dobro de 7 é 14. Ele realizou 13, irmão, e morreu. Jogaram ele numa vala lá. Ele teve uma enfermidade, morreu daquela enfermidade. Jogaram ele numa vala lá, não sei se enterraram, mas sei que depois de algum tempo os ossos dele estavam lá, seco lá. Ei, o Deus que promete alguma coisa para você, presta bem atenção nisso. Não importa a circunstância que esteja a sua vida, Ele vai cumprir. Ele vai realizar o desejo do seu coração. O desejo de Eliseu era a porção dobrada, fazer o dobro do que Elias fez, e morreu não tendo feito o dobro, fez só 13. Mas Deus olhou do alto céu e falou: o Zeu vai lembrar dessa história, o Rony vai lembrar dessa história, a igreja lá em Rio Verde vai lembrar dessa história. Então eu vou realizar o seu desejo, velhinho careca, está morto, mas eu vou realizar o seu desejo, carequinha. Ele era careca, irmão, e Deus podia chamar ele de careca, não podia zombar ele, podia zombar ele, morreu, né? Aí ele está morto, aí morreu no morro lá, pegaram, vamos jogar nesse buraco, o povo de Eliseu estava lá, jogaram aquele morto lá, quando caiu em cima do corpo de Eliseu, aquele corpo feio, aquele corpo feio, aleluia. Realizou o desejo, querer de Eliseu. Terra. O ano passado eu fui lá em Aquidauana, eu fui lá, eu e meu filho. É um lugar que vende rodízio de peixe. Eu falei, eu gosto muito de peixe. Meu filho também falou: pai, vamos comer um rodízio ali, deve ser muito bom. Vamos. Mano, esse pé é amém. Mas peixe. Lá e deu uns negócios lá, irmão, de fritar uns tomates. Aqueles tomates e
Gustavo. Aí tem um negócio de uma bananinha frita também, né? Pensa numa bananinha gostosa. Aí meu filho falou, eu não vou comer banana não. Falei, me dá aqui. E comi o meu pratinho de banana e o pratinho dele. Aí de repente veio a moça lá e falou, gente, você pode tudo mais do que vocês quiserem. Eu quero aquele filé aqui, eu quero aquele aqui, e o senhor? Eu falei, eu quero uma banana. Aí meu filho falou, para acabar. Vamos pagar uma pressão aqui para comer rodízio de peixe, o senhor pede banana. Eu falei, mas é o que eu estou achando mais gostoso aqui. Isso aí é comer o melhor da terra. Isso aí é comer o melhor que o Senhor tem para te dar. Satisfazer os seus desejos, a sua vontade, você ficar feliz, você ficar alegre, você dizer graças a Deus. Eu não vou dizer isso não, mas você dizer graças a Deus que hoje eu comi uma pratada de jiló. Eu não, porque eu não gosto de jiló. Eu gosto de uma bananinha frita. Então, irmãos, faça como Eliseu. Eu quero, pastor Rony. Eu quero, e sirva, e você vai ter, porque Deus vai dar o que você quer, mesmo que você tenha morrido. Orem pelo pastor Zeu, orem pela igreja lá de Figueirão, irmãos, orem pela nossa saúde, pelo nosso ministério, para que Deus continue nos guardando, nos protegendo. Peço perdão, não vou pedir perdão não, irmão. Talvez vocês esperasse aqui um pregador que fosse pôr a igreja de pé. Não, mano. Pastor Zeu não é pregador. Eu gosto assim de dialogar com a igreja, contar as histórias maravilhosas da Bíblia, que é a nossa regra de vida, de fé e de caminhada para o céu. Pastor Rony, muito obrigado, Deus abençoe. Estou muito feliz de poder ter usado hoje esse altar, esse púlpito, e poder ver esses rostos lindos e saber que eu faço parte dessa família, vocês fazem parte da minha família, porque nós somos a família de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus que abençoe o pastor Zeu, no nome de Jesus, e que possa prosperar a nossa igreja ali em Figueirão, né? E o irmão Ademir e a sua família vai ser uma bênção lá, né? Já está sendo, né? Já está sendo uma bênção, graças a Deus. Amém. Então, Deus que abençoe. Nós vamos recolher os dízimos e as ofertas para o trabalho do Senhor. Coopere com alegria, dizime, oferte, devolva a Deus aquilo que é de Deus. Mais um diácono ou dois para ajudar o diácono Arlindo. Então tem um caldo muito bom para todos nós ali na casa pastoral. Dá para usar essa porta aqui, né? Está aberta, né, Henrique? Está trancada? Abre aí para nós, Henrique. Eu gostaria que 2 diáconos fossem lá para ajeitar as cadeiras. Muito bem. Ver as panelas lá, se estão lá tudo certinho. Você está com a... Tá bom. Eu tenho que cuidar de vocês. Então, todos nós vamos sair por esta porta aqui, ó. Passa pelo portão e já cai lá dentro da janta aí. Amanhã, 7 horas, nós temos consagração com o círculo de oração. E à noite nós temos círculo de oração da igreja, lá na chácara Maranata dos Varão, e aqui na igreja do grupo Filhas de Sião. A minha bolsa está no carro. Deus que abençoe. Vamos todos ficar de pé. O Henrique vai correr, porque ele é novo. Cuidado com a escada. Mesmo que tenha um antiderrapante, um dia eu caí ali. Muito bem. Deus que abençoe a todos.
No próximo final de semana nós vamos ter reunião, né, de obreiros lá em Campo Grande, né? Mas Deus que abençoe o senhor. Convocação meio extraordinária lá, você viu? É. Mas fizeram outra depois, né? É. E eu e o pastor Zeu, nós já cuidamos do CNPJ da nossa igreja no estado, numa comissão, né? Faz uns dias, né? E só que nós não conseguimos resolver o problema, né? Até hoje. Mas Deus que abençoe a todos. O pastor Elias vai orar e vai ministrar a bênção apostólica. O vô mais novo daqui, né? Salve, irmão, com a paz do Senhor. É, o vô mais novo, né? Natália ainda está em Coxim. Pedi para os irmãos orarem, né? Tá tudo bem, acho que amanhã ela deve receber alta. Mas a nenê já está bem também. 3,1 kg, eu acho que nasceu a criança. Tá uma benção, irmãos, uma benção. Vamos continuar orando, a igreja orou, quero agradecer a todos os irmãos que oraram, né? E foi uma bênção do Senhor Jesus. Feche teus olhos e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento que nós ouvimos aqui a Tua palavra, Deus querido. Que tudo que foi falado nesse culto, que tudo que foi tratado nesse lugar, seja para a honra e a glória do Teu nome, ó Pai querido. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, Pai querido, pela vida da Natália, meu Deus, da vida da Helena. Senhor Deus, coloca as Tuas mãos poderosas, Pai querido. Obrigado por tudo que Tu fizeste, por tudo que Tu vais fazer, Pai, nas nossas vidas, Pai. Eu sou grato a Ti, Pai. Também, ó Deus querido, eu te peço, ó Pai, leva a Tua igreja em paz aos seus lares, dando noite abençoada. Guarda o Teu povo, guia a Tua igreja, Pai querido. Também, ó Pai, agradeço, ó Pai, pelo pão de cada dia, Pai, que não tem faltado nas nossas mesas, o alimento que está posto à mesa, ali na casa pastoral. Te peço, ó Deus querido, para nunca deixar faltar o pão de cada dia, Pai. Fica conosco, Pai querido, eu te peço no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Coloca as tuas mãos voltadas para cá. Maranata. E que o amor de Deus, a graça, a eterna consolação do Espírito Santo de Deus seja com a igreja do Senhor, agora e para todos sempre, que todos possam dizer um amém bem forte. Amém. Todos vão em paz, em nome de Jesus.